Então vamos lá, Tito, capítulo 3, versículos 8 até 15. Fiel é esta palavra. E quero que você fale ousadamente a respeito dessas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas para todas as pessoas. Evite discussões tolas, genealogias, controvérsias e debates sobre a lei, porque são inúteis e sem valor. Evite a pessoa que provoca divisões. Depois de admoestá-la uma ou duas vezes, pois você sabe que tal pessoa está pervertida, vive pecando e por si mesma está condenada. Quando eu lhe enviar Ártemas ou Tíquico, faça o possível para vir ao meu encontro em Nicópolis. Estou resolvido a passar o inverno ali. Ajude da melhor maneira possível Zenas, o intérprete da lei, e também Apolo, para que não lhes falte nada para a viagem. E quanto aos nossos, que aprendam também a se empenhar na prática de boas obras a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. Todos os que estão comigo mandam saudações a você. Dê saudações àqueles que nos amam na fé. A graça esteja com todos vocês. Amém. O que um pastor, presbítero, precisa fazer, se quiser cumprir plenamente o seu ministério? E o que isso tem a ver com a igreja, com os crentes em geral? E do que tanto pastor, presbítero e membresia de uma igreja precisam para cumprir esse papel? É sobre isso que esse texto que lemos fala. Você lembra? Capítulo 1, versículo 5 diz o resumo da missão de Tito em Creta. Você já decorou, não decorou? Colocar em ordem as coisas restantes e em cada cidade estabelecer presbíteros irrepreensíveis, como vimos. A razão disso estava no fato de que havia muitos insubordinados na ilha. Pessoas que diziam ser crentes, que ocupavam cargo de liderança, que pregavam nas casas, mas pregavam o que não se devia pregar. Agiam por conta própria e queriam dinheiro do povo. E estavam desviando muitas pessoas, tornando a vida daquela igreja em Creta uma vida de doença na fé. Por isso, Tito deveria silenciá-los. Dura missão. Tirá-los da liderança. Tira o microfone desses homens. Eles não podem falar. Ao mesmo tempo, Tito deveria levantar novos líderes. Homens que seriam o oposto destes falsos mestres. Homens irrepreensíveis. E enquanto ele faz essas duas coisas, ele deveria ensinar a sã doutrina. Foi isso que vimos no capítulo 2, desde o começo, até o último texto que lemos semana passada, capítulo 3, versículo 7. E o objetivo de ensinar a sã doutrina é para colocar em ordem o que aqueles falsos mestres bagunçaram na ilha de Creta. O que era que precisava ser colocado em ordem? Não era o prédio da igreja, eram as pessoas, a prática dos crentes, começando em seus lares e chegando na comunidade, perante as autoridades romanas que viviam na ilha, perante os descrentes e ímpios, até os piores. Aquela igreja precisava voltar à sã doutrina e à prática da piedade. Lembra que piedade é um viver segundo Deus, uma vida de imitação ao caráter de Deus. Esse era o trabalho de Tito, para tornar aquela igreja saudável na fé. E depois de falar sobre tudo isso, Paulo está pronto para terminar a carta, é uma carta curta,
Mas, resumidamente, nesse final da carta, Paulo dá 4 orientações a Tito. 4 coisas importantes que Tito deveria ouvir para cumprir o seu trabalho ali em Creta. Tarefas de um pastor, tarefas de um presbítero e também tarefas da igreja, tarefas dos crentes em Jesus. São 4 tarefas. A primeira tarefa está nos versículos 8 e 9. É ensinar a palavra fiel. O que um pastor deve fazer? Ensinar a palavra fiel. Olhe novamente os versículos 8 e 9. Fiel é esta palavra. E quero que você fale ousadamente a respeito dessas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas para todas as pessoas. Evite discussões tolas, genealogias, controvérsias e debates sobre a lei, porque são inúteis e sem valor. Paulo começa no versículo 8 afirmando: esta palavra é fiel, ou é digna de confiança, digna de crédito. Que palavra é essa da qual ele está falando? Bem provavelmente daquilo que ele disse antes. O que Paulo disse antes? Vamos para o final da pregação do Rafael semana passada. Olha o capítulo 3, versículos 4 a 7. Mas, quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por todos, Ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra. Esse texto provavelmente era utilizado como fórmula batismal. Uma frase ou um cântico que a igreja cantava, repetia na hora do batismo dos crentes daquela época. Basicamente, ele está dizendo que a bondade ou o amor de Deus se manifestou a nós, pecadores, pessoas que não eram dignas de serem salvas, mas Deus se manifestou bondosamente a nós, ao nos salvar, não por méritos, mas por inteira graça e misericórdia. E Deus fez isso ao nos lavar, nos purificar de uma vez por todas e nos renovar constantemente, dia após dia, através do Espírito Santo, que foi derramado sobre nós, ricamente, abundantemente, como que entrando debaixo de uma cachoeira, ricamente, por meio da fé em Cristo Jesus, nosso Salvador. Fiel é esta palavra. Que palavra é essa? É o Evangelho. Essa palavra digna de crédito, de confiança, é o Evangelho de Jesus Cristo. E o que isso nos ensina, queridos? Nos ensina que nós podemos confiar de que em Jesus Deus nos salvou. Ele fez isso por meio da purificação do Espírito Santo. É verdade. É digna de confiança essa declaração. Por mais que os nossos pecados nos atrapalhem, por mais que tropecemos, por mais que Satanás nos acuse, pela fé em Jesus, Deus nos salvou, apesar de nós, apesar de nossa miséria, e disso nós podemos ter certeza. Nada ou ninguém anula a obra de Cristo na cruz, ninguém apaga isso. Digna é de confiança essa palavra. Por causa disso, Paulo continua no versículo 8, desejando que Tito fale, proclame, afirme estas palavras, mas faça isso com ousadia, ousadamente, categoricamente, diz uma outra versão. Fale isso com confiança, Tito. Fale com firmeza, fale com insistência. Por quê?
O motivo, ele continua no versículo 8, para que os que creem em Deus se empenhem. Aqueles que dizem crer em Deus se ocupem atentamente, zelosamente na prática de boas obras. Que boas obras eram essas? Será que é sair pintando guia da rua? Isso é uma boa obra, sim, com certeza. Mas com certeza vai mais do que isso, não é? Mais do que fazer melhorias no bairro, mais do que abrir uma ONG, mais do que fazer filantropia. As boas obras começaram a ser descritas desde o começo do capítulo 2. Você se lembra, não? Homens e mulheres mais velhos, jovens, escravos, com vidas piedosas. Crentes que imitam a Deus, tanto dentro do lar e da igreja, quanto na sociedade, perante as autoridades e os descrentes. Isso são boas obras. Tudo isso com o objetivo de apresentar ao mundo descrente, como Paulo disse no versículo 10 do capítulo 2, a beleza da doutrina de Deus, nosso Salvador. À medida em que o nosso testemunho aparece para as pessoas vão tendo informações a respeito de Cristo e também têm esperança de um dia poderem ser salvas, através da minha e da sua vida, onde quer que a gente esteja. É por isso que um pastor, um ministro, um presbítero precisa falar, pregar a palavra digna de confiança. Precisa pregar o Evangelho. É com o Evangelho que ele deve mais se ocupar. Não é com o último livro que lançou, o best-seller do ano. Não é com a última psicologia moderna que surgiu. Não é isso que ele precisa pregar. O que ele precisa pregar é o Evangelho, porque é o Evangelho que muda as vidas. E é esse Evangelho que pode transformar as pessoas lá fora. Por isso, fale ousadamente estas coisas, sem covardia. É o Evangelho que você deve falar. Porque é isso que nós, os que cremos em Deus, mais precisamos ouvir, queridos. O que você vem ouvir quando vem a um culto ao Senhor? O que você realmente quer ouvir? Você quer ouvir a palavra fiel? É isso que transforma vidas. É disso que nós precisamos, para sermos lembrados e instigados, ao sairmos por esses portões, ao praticar boas obras. O campo missionário é a partir desse portão. Eu vi no Instagram esses dias uma igreja que tinha em cima da porta escrito assim: bem-vindo ao campo missionário. Mas não era quando você entrava no salão de cultos, é quando você saía do salão de cultos. E não é isso? Quando saímos por esse portão, ali está o campo missionário, a nossa casa, a nossa rua, a vizinhança, os amigos, escola, trabalho. Esse é o campo missionário. Aqui é o vestiário. Aqui é onde a gente tem as orientações. Mas é lá que o jogo acontece, lá fora. Se a gente não ouvir a palavra fiel, se a gente não ouvir o Evangelho domingo após domingo, a gente acaba se esquecendo dessas coisas. E a gente esfria no nosso testemunho. Nós precisamos de mestres que nos preguem o Evangelho com firmeza, mas também com confiança. Por mais difícil que seja ouvir o Evangelho, a gente precisa ouvir. Por quê? Versículo 8 não terminou, reparou? Paulo diz: todas estas coisas, Tito, são excelentes. Essas verdades do Evangelho são boas, Tito, são valorosas, são vantajosas, mas não só isso, elas também são proveitosas. Elas têm proveito, são úteis, produzem benefícios na vida das pessoas. E não só algumas pessoas, mas todas as pessoas, não é isso que ele diz? Para todas as pessoas. Todas as pessoas envolve todos os crentes que congregam com você nessa igreja, envolvem a sua família e envolvem os descrentes com quem você convive nesse mundo. Estas coisas abençoam as pessoas à nossa volta, à medida em que cremos no Evangelho e praticamos as suas consequências. Quando nós ouvimos o Evangelho, ele nos chama a uma mudança de vida. A prática de boas obras, isso é resultado da salvação.
E isso mostra ao mundo que nós cremos em Jesus, mas também cativa o mundo, para que eles também queiram essa transformação, essa salvação. Mas pense o contrário, quando isso não acontece. Pense em quando nós ouvimos o Evangelho, mas não nos empenhamos na prática de boas obras, ou sequer ouvimos o Evangelho. Igreja não é importante para a gente. Tudo é importante, menos a igreja. O jogo que está passando, a visita que eu queria fazer ou recebi, tudo é importante, menos ouvir o Evangelho. Bom, as pessoas podem até nos ver com um discurso bonito. Então a gente assim, tem várias declarações de fé, e talvez defenda a fé e fogo, a fé reformada, as doutrinas da graça, o que a Bíblia diz. Mas aí vão olhar para a nossa prática e vão achar, eita, tem alguma coisa esquisita aqui. Não parece que a vida dele tem a ver com aquilo que ele fala. A gente tem um nome pesado para isso, não tem? Hipocrisia. Jesus disse que os fariseus eram hipócritas, porque eles falavam uma coisa e viviam outra. O que eles falavam era bonito, mas a prática não era. Bom, se nós não ouvirmos o Evangelho e não nos empenharmos na prática de boas obras, seremos iguais. Bom, o resultado é que as pessoas não vão desejar o Evangelho. Elas vão dizer, crer para quê? Para ficar igual a você? Eu prefiro continuar do jeito que eu estou. Quem crê em Deus precisa ouvir cada vez mais o Evangelho e precisa se dedicar à prática de boas obras. Isso comprova que a sua fé é verdadeira. E aí a gente precisa se perguntar como é que está a nossa vida. Como é que está o nosso testemunho perante as pessoas com quem convivemos toda semana. Mas para cumprir essa tarefa, Tito não poderia se ocupar com algumas coisas ruins. Diz o versículo 9. Provavelmente essas coisas estavam na boca dos falsos mestres da ilha. Que coisas ruins eram essas? Olha o que o versículo 9 diz. Evite, fique longe, mantenha a distância. Evite o quê? Primeiro, discussões tolas. Basicamente, a palavra ou a expressão aqui significa controvérsias, questões estúpidas, que não tem sentido nenhum. Sabe? Adão tinha umbigo ou não? E se o homem nunca tivesse comido da árvore? E aí? Você vai ficar rodando nesses discursos até quando? E a realidade, a tua vida, você vai mudar quando? Evite essas coisas. Segundo, evite genealogias. Aqueles que não gostam das genealogias na Bíblia falam, uau, graças a Deus. Posso pular quando chegar lá em Crônicas, naquelas listas, já começa a ler Crônicas a partir do capítulo 10, né? Porque do 1 ao 9 é só genealogia. Resposta errada, não é? É lógico que é errada. Porque essas genealogias não eram as da Bíblia. As da Bíblia você tem que ler, tá? Mas eu não aprendo nada com elas. Pelo menos aprende a ter paciência. Porque vai ter que ter muita paciência para terminar as genealogias. Né? Isso você mostra para Deus que você confia na palavra dele. Deus, o Senhor mandou eu ler, então eu leio. Estou entendendo nada, mas eu leio. Quais as genealogias que eles deveriam evitar? Sabe o que aconteceu naquela época? É bem possível que fosse isso. Quem pregava essas coisas eram os da circuncisão, judeus. Eles chegavam nas casas e diziam assim, olha, deixa eu te mostrar uma lista de nomes aqui, que é a minha família, tá? Meu nome está aqui embaixo, mas deixa eu te mostrar quem foram os que vieram antes de mim. Aí ele fazia uma linhagem, sabe aqueles desenhos de árvore genealógica, e chegava até Abraão. Eu sou filho de Abraão, assim, direto da família, sangue azul. Por isso você tem que me ouvir. Você já ouviu alguma coisa assim, semelhante na nossa época, não é? Meu pai é pastor. Meu pai fundou essa igreja. Eu sou descendente do missionário tal. Então deixa ele falar. Deixa ele falar, porque é importante essa pessoa. Era isso que eles faziam. Evite essas coisas. Você não precisa dar carteirada, não. Só prega a palavra. Prega a palavra, Tito, só isso. Terceiro, evite controvérsias. Ou brigas de palavras, conflitos. Para que ficar debatendo com a turma? Para que ficar gritando, se irando?
A gente tem vários exemplos disso na internet, né? E evite debates sobre a lei. Brigas, discussões por quais leis nós deveríamos obedecer. No sábado, eu posso levantar essa folha ou não? Vamos discutir por 3 semanas na escola bíblica sobre se podemos fazer as coisas ou não no sábado. Paulo já disse que aquela igreja estava dando ouvidos a mandamentos de homens. Lembra disso? Capítulo 1, versículo 14. A igreja tinha que parar de ouvi-los. E Tito, você nem entra nessa discussão, Tito. Vai para o evangelho. Esqueça os mandamentos e leis de homens. Para de discutir isso, Tito. Você não foi chamado para fazer isso, cara. Sua missão é outra. O motivo, Paulo termina no versículo 9. Porque todas estas coisas são o quê? Muito úteis para a vida da igreja. É isso? São inúteis. Essas coisas não têm qualquer utilidade. E ainda são sem valor, são fúteis. Vazias. Tudo isso aqui não produz qualquer benefício à fé da igreja, não produz edificação para a igreja, só gera mais discussão, só gera mais discórdia. Eu discordo de você. Aí fica lá a igreja discutindo e debatendo por coisas inúteis. Para cumprir a sua tarefa de ensinar a palavra fiel, o ministro, o presbítero, não deve se envolver com conversas ou falsos ensinos de falsos mestres. Um líder precisa escolher muito bem quem serão suas amizades, quem serão suas influências teológicas, que livro ele vai ler, que teólogo ele vai seguir, quem serão seus mestres. Precisam ser pessoas que têm fé e boa doutrina, mas que também têm prática. Pessoas que praticam boas obras. Mas o mesmo vale para uma igreja que quer ser saudável. Você quer ser saudável? Quer que nossa igreja seja cada vez mais saudável? Então nós precisamos nos esforçar por conhecer a verdade, a fim de vivê-la e valorizar o ensino da verdade. E uma vez que formos capazes de identificar a verdade, então o nosso trabalho é evitar, é se afastar o quanto antes das falsas doutrinas, dos falsos mestres. Aí no domingo você recebe uma excelente exposição da palavra, profunda, prática, Bíblia, Evangelho. Na segunda-feira você está ouvindo, eu quase falei o nome. Você conhece os hereges dessa época? E se não conhece, deveria pelo menos saber identificá-los. Aí está seguindo nas redes sociais um herege, o cara não cita a Bíblia, você não sabe nem de que igreja ele é, mas ele está pregando, é bonito o vídeo, você está ouvindo. Não, eu vou ler um livro teológico. Aí vai para o que mais vende. Normalmente o que mais vende, gente, a voz do povo é a voz do diabo. Você achou que era a voz de Deus? Não é não, isso não é Bíblia, tá? O que o povo pecador quer? Quer alguém que massageie o ego deles, não quer Deus, não quer Bíblia. Aí os best-sellers, não quer dizer que se vendeu muito é ruim, mas normalmente vendeu muito, é bem raso assim. Café com Deus Pai, faça-me o favor, vai ler tua Bíblia. Você está numa igreja que de domingo de manhã a gente tem conteúdo que nem em seminário as pessoas ouvem, te pegando pela mão para te ensinar a ler a Bíblia. Vai ler a Bíblia, é de Bíblia que você precisa. Fuja de coisa rasa, de ensino que não produz crescimento. Avalie bem os filmes que você assiste, as séries que você põe em sua família para ver. Tudo isso só atrapalha a nossa caminhada de fé. Mas a gente precisa de evangelho, puro e simples. Evangelho, evangelho, evangelho. Até o último dia de nossas vidas. Primeira tarefa de um pastor é ensinar a palavra fiel. Segunda tarefa, evitar quem causa divisões. Evitar quem causa divisões. Eu vou até tomar minha água aqui de novo, mas acompanhe o versículo 10 e 11, o que Paulo diz. Evite a pessoa que provoca divisões.
Depois de admoestá-la uma ou duas vezes, pois você sabe que tal pessoa está pervertida, vive pecando e por si mesma está condenada. No português nós podemos ter a impressão de que no versículo 10 Paulo está falando algo semelhante ao que disse no versículo 9. Infelizmente as nossas traduções fizeram um serviço que poderia ser melhor aqui. Por quê? Porque no versículo 9, a palavra traduzida por evite é o verbo grego, agora você vai aprender línguas. Achou que não ia ter línguas aqui hoje? Peristemi. Qual que é a palavra? Peristemi. Está falando grego, olha lá. Peristemi significa ficar longe, manter distância de alguma coisa. Mas no versículo 10, o evite é a tradução de um outro verbo grego. Parai theomai. Parai theomai. Diferente, não é? Só na pronúncia já é diferente. O significado também é diferente. Parai theomai significa algo muito mais severo, muito mais forte. Significa rejeitar, repudiar, desqualificar, virar as costas para alguém, sem permitir defesa, sem permitir justificativas. Pesado, não é? Percebeu a diferença? Muito diferente. A quem Tito deveria tratar dessa maneira? Não é meio assim, sem amor? Observa. A quem deve ele tratar assim? Aquele ou quem? O que diz o texto? A pessoa que provoca divisões. Aí você diz, mas na minha Bíblia não está escrito assim, o homem faccioso. Está assim na sua Bíblia? Isso é muito curioso, porque a expressão que é traduzida aqui como aquele que provoca divisões é uma só palavrinha grega. E ela é usada só uma vez em todo o Novo Testamento. Só aqui. E essa palavrinha, você vai identificar uma que vem dela. Airetikon. Airetikon foi a que deu origem à palavra herético. Heresia. Já ouviu falar de heresia? O que é airetikon? Quem é o airetikon? É alguém que escolhe de forma consciente e deliberada se afastar da verdade. Não é que ele foi enganado, não. Ele quis. Ele conhece a palavra fiel, mas ele preferiu dar ouvidos à mentira. Algo contrário ao evangelho. Mas não satisfeito em se desviar da verdade, ele deseja levar outros pelo mesmo caminho, a ponto de criar facções na igreja, divisões na igreja. Esse é o herético, esse é o herege. Ele divide. Talvez você conheça alguma igreja que foi dividida por alguém assim. É triste isso, não é? Pela forma com que Paulo escreve aqui, parece que ele estava se referindo a uma pessoa em específico. Que ele coloca no singular, o divisor, o herege. Talvez, pudesse ser o líder dos insubordinados na ilha. Sempre tem um líder, sempre tem alguém. Talvez seja ele a quem Paulo está se referindo no versículo 8 do capítulo 2, quando ele diz que havia um inimigo, um adversário, que poderia falar mal de Paulo, de Tito e de todos os crentes. Por isso Tito deveria ser um exemplo no ensino, para não dar motivo ao adversário de acusá-los. Talvez. Seja lá qual fosse a identidade dessa pessoa, Tito deveria evitá-lo, rejeitá-lo, desqualificá-lo perante todos, tirá-lo da liderança, tirá-lo do ensino e possivelmente excluí-lo da membresia da igreja. É interessante notar que a igreja em Roma também passou por um problema muito semelhante. Rapidamente, volte seus olhos para Romanos,
capítulo 16. Romanos, capítulo 16. Versículos 17 e 18. Romanos 16, 17 e 18. Olha o que diz. Irmãos, peço que notem bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que vocês aprenderam. Afastem-se deles, porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim ao seu próprio ventre. Com suaves palavras e lisonjas, enganam o coração das pessoas simples. A igreja romana deveria identificar aqueles que só pensavam em si mesmos e que enganavam os mais simples com um discurso bonito, atraente, mas diferente do Evangelho. E, ao identificá-los, deveria se afastar deles. Todo aquele que divide a igreja, se afaste. A igreja precisa disciplinar essa pessoa. É assim que herege deve ser tratado. Herege não deve ser tratado com carinho, não. Porque o que o herege está fazendo é atacando frontalmente a unidade da igreja de Cristo. Ele está atacando frontalmente aquilo que é mais importante para Cristo, que é a sua noiva. Herege, aquele que é insubmisso, aquele que divide a igreja, precisa ser confrontado e disciplinado. Por mais duro que isso seja, porque a sua influência, a sua presença na comunidade é destrutiva. Se na igreja surgir, ou se já existir, pessoas desse tipo, devem ser retiradas do posto de autoridade e de liderança, pelo bem de toda a igreja, às pressas. Que Deus nos livre de heréticos, queridos. Por isso a necessidade de termos um presbitério irrepreensível, não é? Um presbitério composto de homens de caráter, homens fiéis à palavra, homens que são exemplo de Jesus para nós. Porque assim, quem tem estômago para fazer um negócio desse? Você tem? Se amanhã você tivesse que confrontar um herege, que tem um microfone, que tem autoridade na igreja, como você faria isso? É difícil, não é? Por isso que a igreja precisa de um presbitério. Presbíteros. São eles aqueles que terão conhecimento bíblico suficiente para perceber, isso aqui é heresia. Isso aqui não é Bíblia, não. Mas não só conhecimento, são eles que vão ter a coragem e a ousadia de confrontar o herege. São eles que vão ter força e voz para tirá-lo da sua posição, para discipliná-lo. Imagine, queridos, uma igreja sem presbitério. Ela está vulnerável. Vulnerável a qualquer um que tenha o poder de autoridade na igreja. Ser presbítero não é somente ensinar, aconselhar, liderar. Essa é a parte boa da liderança, viu? É muito gostoso fazer essas coisas. Ser presbítero é também identificar, confrontar e enfrentar falsos mestres. Enfrentar hereges, divisores de igreja. E isso é difícil. Mas é necessário. Faz parte do ofício. Ninguém me contou isso, tá? Quando eu quis o ministério. Eu acho que Deus faz isso de propósito. Assim, eu quero ajudar vidas, eu quero ajudar a igreja, servir a Jesus, pregar o evangelho. Aí Deus vai nos cativando. Tá bom, vem cá. Vamos lá, vamos aprender teologia, vamos ler a Bíblia. Aí quando você está no ministério, você fala, era isso, Jesus? Era. Agora eu estou com você, vamos lá. Não dá para voltar atrás. Se você tem o desejo de ser líder, saiba que há espinhos. E faz parte do trabalho. E como igreja a gente precisa de gente assim, queridos. Precisa de presbíteros irrepreensíveis. E por isso que a liderança precisa ser irrepreensível. Então a gente deve saber muito bem quem a gente coloca, quem a gente mantém na nossa liderança.
Precisa ser alguém que se enquadre, por exemplo, no capítulo 1, versículos 6 a 9. Marido de uma só mulher, tenha filhos crentes, que tem domínio sobre o seu temperamento, sobre as suas emoções, que conheça bem a palavra. Alguém diferente do versículo 10 até 16. Pessoas insubmissas, pessoas que só pensam em si, gananciosas, com ensinos que não prestam para nada. Nós temos de escolher muito bem os nossos líderes. E ao termos líderes qualificados, precisamos confiar neles. De que estão julgando de acordo com a palavra. Porque são irrepreensíveis. Então eu me submeto. Eu confio nessa liderança, principalmente quando o caso é disciplina bíblica. Porque em disciplina bíblica, há muita mentira que se conta. Em quem nós vamos acreditar? Confiem no presbitério que vocês têm. Homens irrepreensíveis pela prática, você conhece a família deles, você conhece a doutrina deles, você conhece a prática deles, você conhece o coração deles. Semana após semana eles derramam seus corações sobre suas vidas. Confiem no seu presbitério, porque o divisor destrói a igreja. Ao mesmo tempo, nós devemos parar de ouvir e nos submeter a quem não se enquadra nas qualificações de um presbítero irrepreensível. Se qualquer um dos nossos líderes se tornar desqualificado, deve sair da liderança imediatamente e ser tratado biblicamente. Restauração ou exclusão, caso não haja arrependimento. É claro que isso deve ser feito dentro dos parâmetros bíblicos. Volta lá para Tito. Capítulo 3, versículo 10. Volta lá para o versículo 10. Evite a pessoa que provoca divisões, depois de quê? Depois de admoestá-lo, ou admoestá-la uma ou duas vezes. Você exorta ele uma vez. Eu vou mudar. Não se arrependeu, exorta a segunda vez. E aí, o que a gente faz? Cumpre o que Mateus 18 ensina. Leva para a igreja. Se ele não se arrepender, considere-o gentio e publicano. Nós não podemos simplesmente expulsar alguém da liderança ou da membresia da igreja sem dar à pessoa a oportunidade de ser confrontada pelo seu pecado, de se arrepender e de mudar. Todo esse processo exige muita paciência, exige longanimidade, exige graça. Mas caso a pessoa se recuse a ouvir, se recuse a se arrepender, então é necessário agir, nós não podemos ficar parados. Então, para tudo tem um limite. Se a pessoa já foi confrontada mais de uma vez, mas ela continua no seu pecado, não há arrependimento, não há mudança, então a disciplina, a exclusão, se torna um único caminho para a igreja. E mais vale obedecer a Deus do que se indispor com as pessoas, não é? Ou tentar se dispor com as pessoas. Mesmo que isso cause desconfortos, crises, inimizades. E por que isso deve ser assim? Olha o versículo 11. Pois você sabe, dá para perceber, principalmente de uma ou duas confrontações, você sabe que tal pessoa, primeiro, está pervertida, literalmente, ela foi contaminada por dentro. Ela está corrompida na sua mente. E segundo, tal pessoa vive pecando. Ela peca ativamente, intencionalmente contra a vontade de Deus. E, o versículo 11 finaliza, por causa disso, por si mesma está condenada. Ela demonstra, pelas suas próprias atitudes, que é culpada de seus pecados. Os seus próprios atos a julgam. E os seus próprios atos a condenam. Ela se tornou repreensível pelo que faz. Em outras palavras, queridos, se a vida da pessoa condena e nós não fazemos nada em relação a isso, isso coloca o presbitério e a igreja em papel de culpados. Porque eles deveriam agir como Deus agiria. E Deus já disse o que eles deveriam fazer. Eles são o corpo de Cristo na terra. Então, por mais doloroso e pareça, isso não é amor, pelo contrário, é amor sim. É amor pelo pecador e é amor pela igreja e, acima de tudo, amor por Cristo, por obediência a Cristo. Pessoas hereges, divisoras, pervertidas, que vivem pecando, condenam a si mesmas por seus atos, devem ser evitadas, devem ser desqualificadas, rejeitadas, pois as suas vidas mostram que não amam a Deus.
É assim que nós devemos tratá-las então, como alguém que não ama a Deus. Eu não podia passar para o próximo ponto sem perguntar quem você é nessa história toda. E aí? Quem você é? Alguém que faz parte dos que estão aptos a perceber um herege, a disciplinar o pecado, de quem vive no pecado, ou você faz parte daqueles que são facilmente enganados pelos hereges? Ai, mas fulano parece ter razão. Os presbíteros estão dizendo outra coisa, mas nossa, que discurso bonito, ele fala tão bem. Ou talvez você faça parte do grupo daqueles que vivem pecando e precisam ser disciplinados. A segunda tarefa de um pastor é evitar quem causa divisões. Eu falei para vocês, fiquei 3 semanas sem pregar, faltam 2 pontos ainda, e o meu tempo já foi aqui. Você aguenta? Aguentando ou não, eu vou ter que terminar, então. Terceira tarefa de um pastor, versículos 12 e 13, envolver-se com a missão. Envolver-se com a missão. Olha o que dizem os versículos 12 e 13. Quando eu lhe enviar Ártemas ou Tíquico, faça o possível para vir ao meu encontro em Nicópolis. Estou resolvido a passar o inverno ali. Ajude, da melhor maneira possível, Zenas, o intérprete da lei, e também Apolo, para que não lhes falte nada para a viagem. Agora Paulo olha para o futuro e apresenta os seus planos em relação a Tito. Versículo 12, ele diz, em breve vou enviar aí Ártemas ou Tíquico, ainda não decidi, eram companheiros de Paulo. Mas até lá, o que Tito deveria fazer? Faz o que Paulo mandou até agora na carta. Mas, quando um dos dois chegarem, versículo 12 continua, você deve fazer todo o possível, com o máximo do seu empenho, para vir ao meu encontro em Nicópolis. Nicópolis era a região oeste da Grécia, era o último porto que levava à Itália. Paulo provavelmente queria voltar para Roma. É bem possível que, ao escrever Tito, ele já tenha visitado a igreja de Roma e talvez gostaria de voltar para lá. A gente não sabe, mas é possível que isso tenha acontecido. Mas ele diz, eu vou ficar em Nicópolis durante o inverno, decidi passar lá. Na época do inverno, as navegações eram interrompidas, então tinha que ficar em algum lugar, provavelmente traçaria planos com Tito. Qual a sua próxima missão? Vou te explicar o que você deve fazer e tal. A gente não sabe se Paulo conseguiu cumprir os seus planos, porque depois da escrita de Tito, a gente não tem mais nada do apóstolo Paulo, a não ser 2 Timóteo, que foi a sua última carta a ser escrita. Também é possível que entre chamar Tito para Nicópolis e 2 Timóteo, Paulo tenha sido preso sob o imperador romano Tito. É Tito? Não, Nero. Foi preso, escreveu 2 Timóteo e depois foi decapitado. Foi morto. Então, estamos diante de um dos últimos registros de Paulo. Mas só esse plano de Paulo no versículo 12 destacam 2 verdades para nós. A primeira verdade é que o trabalho em Creta não terminaria em Tito. Outros dariam sequência àquilo que Tito estava começando em Creta. E na verdade, queridos, isso acontece em qualquer lugar. Em qualquer igreja, qualquer campo missionário deste mundo e na história. Alguém semeia, alguém chega e evangeliza. Aí vem outro e rega, ensina, pastoreia. E ao longo do tempo, por meio de vários obreiros, Deus dá o crescimento. É com essa perspectiva que a gente deve servir a Jesus e a igreja. Com a perspectiva de que, olha, eu estou trabalhando em terreno que alguém esteve antes. Não posso desprezar isso. Não posso me orgulhar achando que sou eu quem está trazendo a mudança. Sou eu quem está produzindo frutos nessa igreja. Ei, como dizem os jovens, né? Pisa fofo. Chega quietinho, humilde. Calma. Teve gente atrás aí. Gente que evangelizou, gente que semeou, que deu a sua vida por isso. Seja humilde. Não acho que é você que está trazendo a transformação, salvando o mundo. Não? Salvador tem outro nome, não é o seu, não. Ao mesmo tempo,
Ao trabalhar e servir na igreja, nós devemos saber que um dia deixaremos todo o fruto do nosso esforço para outros cuidarem. Nós não somos eternos deste lado da história. Nós não vamos ficar para a semente, não é assim que os mais antigos diziam? Pois é. Então, ministros, presbíteros, líderes devem trabalhar preparando o caminho para novos obreiros, para futuros ministros. Ninguém é insubstituível. Ninguém é eterno no ministério. Nós devemos fazer o melhor trabalho possível, sim, mas visando aqueles que virão depois de nós. Pensando a longo prazo. Você tem um pensamento a longo prazo para a sua vida? Para a igreja a qual você serve? Para a sua família? Pensando não só em questão de alguns poucos anos. Não, eu sei que eu vou fazer dentro de 2 anos. Tem que terminar de pagar a prestação daquela televisão que eu comprei. Mas dentro dos próximos 20 anos, você vai continuar investindo seus recursos e sua energia nessas coisas? Ou vai olhar para a próxima geração? Vai investir nos que virão e assumirão as coisas que você está fazendo. Então a gente deve observar, investir, preparar novos líderes desde agora. Já pensando que um dia não estaremos mais aqui. Se você parar para pensar, foi isso que Jesus fez, né? Qual foi o primeiro ato público de Jesus no seu ministério? Ele pregou na sinagoga e depois, ou melhor, antes de pregar na sinagoga, ele já chamou seus substitutos. É claro, a gente não escolheria esses 12, né? Mas ele chamou os 12 ali. E ele trabalhou por 3 anos com eles, dizendo, vou passar para vocês. Nós temos de investir e discipular a nova geração. Dar espaço para eles, treinamento. Ao mesmo tempo, como igreja, nós devemos ter paciência com todo esse processo. E eu sei que é difícil ter paciência. Ninguém nasce pronto, queridos. Todos nós precisamos ser lapidados. E qual é o nosso papel como igreja? É caminhar com esses futuros líderes, amando eles, nos submetendo à sua liderança. Mas ele tem a idade do meu neto. Então você vai só se submeter a gente mais velha do que você? E quando você chegar com 90 anos de idade? Quem vai te liderar? É assim, é processo natural da vida. Se tem presbíteros reconhecendo como um líder, submeta-se. Submeta-se à palavra, submeta-se à liderança. Dê conselhos também, críticas construtivas, né? Meu irmão, você precisa melhorar isso aqui. Ótimo, bênção para a vida do ministro. A gente não pode se apegar apenas a uma figura de liderança, ao pastor, aquele presbítero. Só vou quando é ele que prega, só quero estar no grupo dele, só quero o conselho dele. Isso não é vida de igreja. Se você se pergunta, quem vai pregar hoje? E souber que é outra pessoa que talvez você não goste, eu não vou. Sabe qual é a minha resposta quando alguém pergunta, quem vai pregar hoje? Vai ser pregada a palavra de Deus. Se você ama a Deus e ama a palavra, venha. É isso. Devemos estar prontos a apoiar e nos submeter a outros líderes, porque esse é o processo natural da igreja. Uma segunda verdade aqui é que o trabalho na igreja é uma obra inacabável. Só vai se cumprir quando Jesus voltar. Falsos mestres precisam ser disciplinados, a sã doutrina tem que ser pregada, a gente pode se tornar um pouco mais saudável na fé, ainda assim a gente sempre vai precisar de líderes irrepreensíveis para nos ensinar, para nos exortar, para nos proteger de mais falsos mestres, de mais falsos ensinamentos. E talvez o líder está pensando assim, gente, quando é que acaba esse trabalho? Não acaba. Então você que está na liderança ou deseja isso, não desanime diante dos tremendos desafios da liderança, é isso mesmo. Também a gente não pode achar que, já fiz tudo que a igreja precisava, vou pendurar minha rede, deitar nela e agora que as pessoas venham e me balancem aqui. Não é assim, tem muita coisa para se fazer. A igreja só vai ser perfeita no céu. E até lá tem muito trabalho para fazer e a gente não pode desanimar. Mas ao mesmo tempo a igreja também precisa entender que precisa de líderes irrepreensíveis e isso vai acontecer até a volta de Jesus. Um dia você não vai ter que mais ouvir José Hilário, graças a Deus. Nem eu vou ter que me ouvir. A gente vai ouvir Jesus falando com a gente.
Mas até lá a gente precisa de líderes, precisa de gente que nos prega a palavra. Então, se você tem líderes que pregam a palavra para você, homens irrepreensíveis, valorize esses homens, porque eles são sinal de Deus, de que Deus está trabalhando na sua vida. Deus não abandonou a sua igreja, Deus não desistiu da sua igreja. Deus te ama, e Ele tem dado pessoas que preguem a palavra para você. Se submeta, ouça, creia. Depois de falar sobre o seu futuro, no versículo 13, Paulo se volta para o presente e orienta Tito: Tito, ajude. A palavra ajudar pode significar encaminhe ou providencie todo o necessário. Ajude Zenas, o intérprete da lei, um advogado. E também ajude Apolo. Você lembra de Apolo, né? Aquele velho companheiro de Paulo, ou melhor, de Priscila e Áquila, né? Mais de Priscila e Áquila do que de Paulo. Ajude-os para que nada lhes falte para a viagem, provavelmente de volta para onde Paulo estava. O que está acontecendo aqui? Provavelmente esses dois homens foram os emissários da carta. Eles vieram de Paulo até Creta, entregaram a carta para Tito e agora precisam voltar para Paulo. Mas vão voltar com que dinheiro? Naquela época não tinha celular, não tinha Pix. Como é que você faz? Gente, para a gente voltar à viagem, vamos ter que trabalhar 6 meses aqui para juntar dinheiro para comprar uma passagem? O que Tito deveria fazer? Meus irmãos, vamos levantar uma oferta aí. Esses homens precisam voltar para Paulo para continuar a missão. E Paulo diz: ajude-os a voltar, para que tudo esteja do jeito que deve estar. Nada lhes falte. Queridos, é papel do pastor, do presbítero, ser o primeiro a participar da missão de Deus neste mundo. E o presbítero faz isso liderando a igreja a se envolver com missões, a cuidar bem de obreiros do Evangelho. É por isso que presbíteros têm que ser hospitaleiros. Lembra disso? Não podem ser amantes do dinheiro. Eles vão dar um exemplo pessoal de que estão dispostos a abrir sua casa, sua carteira, para abençoar outros ministros do Evangelho. A casa, os recursos de um presbítero sempre devem estar disponíveis para abençoar a vida de quem se entrega ao serviço ao Senhor. Isso é indispensável. Foi dito nas qualificações. Aí você está pensando, é isso mesmo, pastor tem que ser assim. E a igreja? A igreja também tem o papel de olhar para o exemplo do seu presbítero ou presbíteros e participar disso. Não espere que só o seu pastor ou a sua liderança faça esse tipo de coisa. Receba obreiros, oferte para missionários, envie pessoas. Posso contar um segredo para vocês? Prometem que não vão contar para ninguém? Então também não vou contar. Vou contar sim. Sabe as pessoas que mais ofertam para missionários no campo? Sabe quem são? Pode perguntar para qualquer missionário. Todos com quem eu convivi disseram isso. Outros missionários. O missionário sabe o que é passar necessidade. E quando sobra R$10, ao invés de comprar uma esfirra no ponto da esfirra, sabe o que ele faz? Ele manda para outro missionário, porque ele sabe o que é passar necessidade. Isso deveria ser vergonha para nós como igreja. Tudo bem o missionário participar, mas a igreja tem de aprender, e Paulo vai falar daqui a pouco, a olhar para líderes que fazem isso. Eu também preciso ser como esse meu líder. Eu também preciso socorrer pessoas. É meu dever ser sensível à necessidade de outros pastores, de outros missionários, estar pronto a abrir o meu lar, estar pronto a abrir minha carteira para abençoar essas pessoas, para encaminhar essas pessoas em suas missões. E a pergunta é: você tem feito isso? A sua agenda contempla espaço para receber missionários, para orar por pessoas? O seu salário contempla um espaço para abençoar vidas? Ou o seu dinheiro é só para você e sua família, ponto final, missionário que se vire? Quão mesquinha é essa visão e quão errada ela é. Terceira tarefa de um pastor: envolver-se com a missão. A última e quarta, versículos 14 e 15, exemplificar boas obras. Exemplificar as boas obras. Olhem os versículos 14 e 15.
quanto aos nossos, que aprendam também a se empenhar na prática de boas obras a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. Todos os que estão comigo mandam saudações a você. Dê saudações àqueles que nos amam na fé. A graça esteja com todos vocês. Antes de finalizar sua carta, Paulo se lembra de algo que precisa reforçar mais uma vez para aquela igreja, ou para aquelas igrejas. Versículo 14, ele fala sobre a prática das boas obras. Você se lembra quantas vezes essa ideia de obras apareceu nessa pequena carta? Vou lembrar você. Capítulo 1, versículo 16, Paulo disse que os falsos mestres em Creta eram reprovados ou desqualificados para qualquer boa obra. Eles não prestavam para isso. Depois disso, no capítulo 2, versículo 7, ele chama Tito a ser um exemplo, um padrão de boas obras. Em contrário a eles, você seja um exemplo para os crentes. Capítulo 2, versículo 14, nós lemos que Jesus Cristo se entregou para nos remir e nos tornar seu povo exclusivo na terra, zeloso, dedicado à prática de boas obras. Capítulo 3, versículo 1, Paulo chama Tito a lembrar todos os crentes a estarem prontos para toda boa obra perante a sociedade. Capítulo 3, versículo 5, apesar disso, ele faz questão de nos lembrar que nós não fomos salvos por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a misericórdia de Deus. E como nós acabamos de ver no versículo 8 do capítulo 3, Tito deveria pregar a palavra fiel aos que creem em Deus, para que se empenhem na prática de boas obras. Quantas referências, né? Uma carta tão pequena. O que dá para concluir sobre boas obras com base em Tito? É que isso é muito importante para Paulo e muito importante para aquela ilha. Em resumo, nós não somos salvos por nossas boas obras, por obras de justiça, até porque nós éramos incapazes de praticá-las antes de Jesus nos alcançar. Mas por sua graça e misericórdia, fomos salvos, por meio de Jesus, sendo então habilitados e chamados à prática de boas obras. Boas obras, basicamente, são formas de imitarmos Jesus nesse mundo, de refletirmos quem Jesus é a este mundo. Pois bem, com base em tudo isso, no versículo 14, Paulo diz: e quanto aos nossos quem, Paulo? Literalmente ele fala nosso próprio. Por implicação, ele está falando povo. Nosso próprio povo. Os crentes em geral. Que aprendam. A palavra aqui é curiosa. Se permitam ser instruídos. Sejam alunos, aprendizes. Imitem seu mestre. Imitem seu professor. Aprendam também. Não é só você, Tito. Mas eles também aprendam a se empenhar na prática de boas obras a favor dos necessitados. O que Paulo está dizendo aqui, queridos? O que ele diz no 13? Tito, você deve ajudar Zenas e Apolo na sua viagem, de modo que nada lhes falte, nem dinheiro, nem hospedagem, nem roupas, nem comida. E quem que assistiria tudo isso de camarote? A igreja, os olhinhos esbugalhados, olhando. Nosso pastor como trata o missionário. Gente, ele deu tudo aquilo de dinheiro para o missionário. Olha, ele abriu a casa dele para o missionário. Nossa, ele se sacrifica em favor do missionário. Aí Paulo diz, tá bom. O que vocês devem fazer agora? O mesmo que vocês estão aprendendo com Tito. Agora vocês também, quanto aos nossos, também aprendam a se dedicar às boas obras. Especialmente aos que mais precisam. E olha, eu vou dizer para você, se tem gente que precisa nesse mundo, é obreiro, missionário e pastor. Tem alguns poucos aí na mídia aí que não precisam, mas de cada 20 pastores que eu conheço, 21 passam necessidades. Como é dura a vida de obreiros. Isso significa que se uma igreja vê em seus líderes e presbíteros pessoas que se sacrificam pelo bem de outras, pessoas que amam, que doam, que servem, se entregam, especialmente
outros crentes, servem igrejas, servem pastores, servem missionários. Essa igreja deve aprender com esse exemplo. Não só assistir como alguém que vai para o estádio e vê jogadores no campo e fala, nossa, é isso mesmo, tinha que fazer assim, tinha que fazer assado, está errado o seu comportamento. Não! Amarra uma chuteira no pé e entra em campo, Deus quer você lá também. Aprenda. Pare de criticar, comece a fazer. Se envolva. Reproduza o que você está vendo. Não é só o pastor ou líder que deve se envolver no serviço ao Senhor, abrir mão de recursos para abençoar outros. Não só são presbíteros que devem ser hospitaleiros e não amantes do dinheiro. Toda a igreja deve aprender a fazer o mesmo. Todos nós somos chamados a pensar nas necessidades uns dos outros, especialmente de obreiros, de ministros do Evangelho, e socorrê-los, mesmo que isso nos custe muito. Esse é um dos maiores indicadores, queridos, de que fazemos parte do povo do Messias. O Messias abriu mão de tudo o que tinha, se fez pobre para salvar e socorrer aqueles que nada tinham, eu e você, e nos tornou ricos. Boas obras a favor dos necessitados deve ser uma marca evidente na vida do povo de Deus. Detalhe, isso é algo que se aprende. Quanto aos nossos, que aprendam. Então você precisa de professores, precisa de mestres, exemplos a seguir. A vida dos presbíteros é um exemplo para você, mas você também precisa ter vontade, meu querido. Minha querida irmã, você precisa ter vontade e disposição em imitar esse exemplo e colocar isso em prática. Se não nos movermos nessa direção, nunca aprenderemos essa lição. Qual é o problema de sermos reprovados nessa matéria? Eu não quero aprender essas coisas não. Coisa chata. Olha o versículo 14 como termina. Os crentes em Creta deveriam aprender a se empenhar nas boas obras para não se tornarem infrutíferos. Quem não se exercita na prática de boas obras acaba se tornando improdutivo, inútil para Deus, para a igreja, para o mundo. Você está aí para quê? Pense numa macieira. Você gosta de maçãs? Não gosto. Uma mangueira. Sei lá o que você gosta. Uma árvore que deveria produzir fruto. Ela é linda. Nossa, as folhas verdes. E aí chega a época da colheita, você vai lá, não tem um fruto. Legal, ela dá sombra, né? Deixa o seu jardim bonito, mas cadê a maçã? O propósito principal para o qual ela existe não está sendo cumprido. Aplique isso à vida cristã. O que Paulo está dizendo é isso. Se Jesus te salvou para te tornar um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras, e você não pratica boas obras, você pode até ser o crente mais vistoso da cidade, você anda com a Bíblia debaixo do braço, você tem um linguajar evangélico, você conhece todos os louvores, todos os versículos, mas você vai ser inútil para Deus, porque você não vai estar cumprindo o propósito principal para o qual você foi redimido nessa terra. E assim você vai estar cada vez mais parecido com os insubordinados de Creta do que com Jesus. Porque eles eram reprovados para qualquer boa obra. Nós não somos. Nós conseguimos, se é que cremos em Jesus. Queridos, que nossas vidas e igrejas sejam marcadas não pela improdutividade de frutos, mas pelo empenho vigoroso, zeloso da prática de boas obras a todos aqueles que precisam, a começar por aqueles que estão do nosso lado, seus irmãos na fé, seus familiares, seus vizinhos, seus parentes, seus amigos, seus colegas de trabalho, de estudos. Comece a olhar para as necessidades ao redor e busque se envolver. Enfim, Paulo encerra a carta, versículo 15, mandando saudações a Tito. Todo mundo que estava com ele manda saudações. Mande também saudações, mas olha o detalhe, a todos aqueles que nos amam na fé.
Não aos insubordinados, tá? Esse você não precisa dar abraço, não. Não aos divisores da igreja. Apenas àqueles que, por causa de Jesus, nos amam. Como irmãos e como líderes, cooperadores no reino de Deus. É com esses que nós somos chamados a ter comunhão. Por fim, Tito dedica aquilo que acredita, Paulo dedica a Tito e à igreja como um todo, aquilo que ele acredita ser mais necessário, tanto para Tito cumprir seu papel, quanto para a igreja. O que ele diz? A graça esteja com todos vocês. Quais são as tarefas de todo pastor? Ensinar a palavra fiel, evitar quem causa divisões, envolver-se com a missão e exemplificar as boas obras. O que isso tem a ver conosco como igreja? Bom, nós devemos ouvir essas pessoas e nos submeter à sua liderança e seguirmos o seu exemplo, como bons alunos, bons aprendizes de Jesus. E do que nós mais precisamos para cumprir tudo isso? Da graça de Deus. Da graça de Deus, meus queridos. No final das contas, é da graça que nós mais precisamos para servir ao Senhor com fidelidade. E você quer a melhor notícia de todas? É que a graça de Deus está disponível a nós todos os dias, em todos os momentos. E se você reparou, Paulo, em todos os capítulos dessa carta, falou sobre a graça de Deus. Lá no capítulo 1, versículo 4, ele diz para Tito que a graça, a paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Salvador, estejam com você. Um pouco mais à frente, no capítulo 2, versículo 11, Paulo disse, porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Ela nos ensina a vivermos nesse mundo de forma justa, sensata e piedosa, renegadas as impiedades e paixões mundanas, aguardando a bendita manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Um pouco mais à frente, capítulo 3, versículo 7, Paulo disse que fomos justificados por graça e nos tornamos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. E agora Paulo termina a carta dizendo a graça. Essa graça que eu acabei de falar esteja com todos vocês. Portanto, se para cumprirmos o nosso chamado nessa terra como crentes, como igreja, nós precisamos da graça de Deus, em Cristo nós a encontramos. Sempre disponível, sempre pronta a nos salvar, se você não é salvo ainda. Sempre pronta a nos ensinar e educar, sempre pronta a nos capacitar a sermos mais parecidos com Jesus na prática zelosa de boas obras. A gente tem tudo do que precisa. A pergunta é, o que você está fazendo com tudo isso? Que essa mesma graça esteja com todos nós, queridos, em nome de Jesus. Amém. Oremos. Amado Deus, nós sentimos muito por sabermos que na Tua igreja, ao longo dos anos, dos séculos, dos milênios, homens cruéis se introduziram até mesmo na liderança e fazem isso até hoje. Rejeitam a Tua palavra, querem corromper a vida das pessoas. Mas o Senhor promete que um dia visitará a sua igreja. Vai expô-los e vai discipliná-los. Mas até lá, nos ajuda, Senhor, a cumprir o nosso trabalho. Que não imitemos o que é mal, e sim o que é bom. Porque quem pratica o bem procede de Ti. Quem pratica o mal jamais viu a Ti. Que as nossas obras deem testemunho, Senhor, de que somos Teus. Que a paz esteja conosco. E que a Tua graça não nos falte todos os dias até o encontro contigo em glória. Assim oramos em nome de Jesus. Amém.